Galera, beleza? HR Gamer falando. E bom, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma análise do 5º episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon. Então, galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o canal e comentando o que vocês estão achando dos vídeos. Então, sem mais delongas, bora lá. O episódio começa com o Daryl, o Aslan e o Laurent indo em direção ao ninho. E no caminho para lá, o Daryl e o Aslan começam a conversar sobre religião, sobre como é a comunidade do ninho, sobre o Laurent. E também o Aslan pergunta como que o Daryl foi parar ali na França. A gente finalmente tem a resposta. A gente consegue ver um flashback do Daryl. Ele tá empurrando a moto dele indo em direção às comunidades na Virgínia. Só que ele acaba sendo abordado por um cara numa caminhonete que pergunta se ele precisa de ajuda e tudo mais. E ele fala que ele dá ao Daryl a chance de conseguir mais combustível. Ele leva o Daryl até essa comunidade, entre aspas, né, que ele tem, que é liderada pelo cientista do grupo da Jeanette. Quando ele chega lá, os caras meio que colocam as regras assim, não pode abuso, não pode briga, nem roubar. Show! O que acontece agora? Vocês têm que fazer um serviço e dependendo do quão bem vocês fizerem esse serviço, vocês vão ganhar o seu combustível. Qual que é o serviço? Trazer os infectados pro cientista. E seria basicamente 1 litro por cabeça, uma parada assim. E eles acabam aceitando o serviço, pegam as armas, vão lá pro negócio, só que tem um moleque lá que tenta fazer uma aliança. Tipo assim, galera, quem quiser fazer uma equipe aí pra conseguir mais combustível, a gente reparte aí, tá ligado? Tipo assim, vamos fazer uma equipe pra gente conseguir mais ganhos. Só que todo mundo caga pra isso e na comunidade tem uns caras aí que se bancam os valentões e ficam de olho no cara. Voltando para os dias atuais, a gente consegue ver o Daryl e o Aslan organizando ali o lugar para eles poderem passar a noite. E o Laurent aparece com um peixe, falando que ele conseguiu pegar um peixe e tudo mais. E o Daryl e o Aslan decidem ensinar o Laurent a estripar um peixe, a tornar aquele peixe comível, né? Porque tem que estripar ele, fazer os paranauê e tudo. Só que o Laurent ele fica com o pé atrás, tipo assim, eu não posso comer animais por causa da minha religião, prometi a Deus. Só que o Daryl e o Aslan falam pra ele que, tipo assim, se você não tiver outra opção, Deus vai te perdoar. Então eles acabam começando a aula lá de pescaria. Só que o Lord pergunta sobre a família do Daryl, sobre os amigos dele e tudo mais, porque não sabe muita coisa do Daryl, e ele fala que ele tem vários amigos lá nos Estados Unidos, que é a Judith, o RJ, a Connie, o Ezequiel e a Carol. Eles mencionam essas pessoas e diz que tem saudade das pessoas que ele deixou para trás. A gente vê a Isa acordando na mansão do Queen, na mansão que o Queen tem como base, e ela acaba sendo recebida muito bem. Com o Queen ele começa a conversar com ela sobre algumas coisas, sobre o que ele conquistou nos últimos anos dentro do Apocalipse, sobre o Laurent e o Daryl terem conseguido escapar de Paris, sobre a relação que eles tinham, sobre a velha versão da Isa e tudo mais. Só que ela acaba respondendo de forma fria e o cara acaba saindo do quarto, dando a ela a oportunidade de conseguir se preparar para uma possível fuga. Ela dá uma bisoiada assim no quarto e tudo mais, tentando achar alguma coisa para ela poder usar como arma. Ela acaba tirando meio que a borda do quadro e que pega essa borda e afia ela e usa como se fosse e quer usar como se fosse uma arma. É porque tipo, meio que se torna uma espécie de estaca, uma estaca improvisada ali, sabe? O Laurent está rezando. O Daryl e o Aslan ficam conversando sobre motivos para viver e tudo mais, porque ele conta uma história ali sobre o relógio que ele tem. Eles começam a conversar sobre família e algumas outras paradas. E o Daryl acaba falando uma frase que é bem impactante, que é assim: quando um homem morre na guerra de outro, são os filhos dele que sofrem. Ele fala isso como se ele soubesse, como se ele já tivesse, como se ele sentisse essa frase na pele, como se ele tivesse passado por isso. A gente consegue ver outro flashback do Daryl lá na comunidade, ele tá abastecendo a moto dele, e a gente consegue ver o moleque lá tentando fazer uma aliança com os caras mais, assim, mais, entre aspas, fodões da comunidade, né? Só que o cara fica, tipo assim, ele tenta usar o moleque, tá ligado? Tipo assim, vai lá, corta a madeira aí com a gente, mantém a fogueira quente aqui que você vai ficar com a gente amanhã. E o cara acaba fazendo isso, só que o Daryl chega nele, começa a ajudar e começa a trocar uma ideia. E eles falam sobre como eles vieram parar ali e tal, e o moleque fala que ele precisa do combustível para poder buscar a namorada dele, que tá numa comunidade que fica a alguns quilômetros dali e tudo mais, só que não entra muito em detalhes. E o Daryl acaba indo falar com o organizador, o administrador ali da comunidade,
para que ele possa utilizar o rádio para poder entrar em contato com a galera das comunidades da série principal. A gente consegue ver um jantar romântico entre a Isa e o Quinn nesse momento. Eles estão lá conversando e tal, e o Quinn pergunta o que ele pode fazer para a Isa começar a ver que ele mudou, que ele não é mais aquele cara babaca do começo da série. A Isa acaba interrompendo a conversa lá, puxa o cara, empurra ele na cama, eles começam a se pegar lá e tal. Só que a Isa fez isso intencionalmente para ela poder matar o Quinn. Ela puxa a estaca do bolso, tá prestes a matar ele, só que ela acaba hesitando e ela acaba desistindo desse plano de matar o Quinn. A gente vê o flashback do Daryl entrando em contato com a Carol. Ele pega o rádio lá ele usa o rádio da comunidade lá para poder entrar em contato com a galera na Virgínia, e ele entra em contato com a Carol. A Carol consegue pegar o rádio lá e consegue conversar com o Daryl. Eles começam a trocar uma ideia falando onde é que eles estão, como eles estão, tudo mais. A Carol fala que tá tudo tranquilo na comunidade, tudo bem quieto. Só que ela fala dessas coisas com um tom assim meio diferente, tá ligado? Meio como se ela estivesse sendo forçada a falar isso. O Daryl percebe esse tom meio esquisito que ela fala e tudo mais e pergunta, tipo assim, tá tudo bem mesmo e tal? Só que ela fica afirmando que tá tudo bem. Só que no final da mensagem ela fala que alguém voltou pra comunidade. Ela fala, Daryl. Só que a mensagem começa a dar estática, né? Começa a dar um problema ali. E ela fala, Daryl, voltou. Aí ele fica perguntando quem que voltou, só que a rede lá corta na hora e ela não consegue falar. Muita gente está teorizando que essa pessoa que pode ter voltado é o Rick, mas não é só o Rick que tem chance de voltar lá para as comunidades da série principal. Pode ter sido o Rick, pode ter sido o Morgan, pode ter sido algum outro personagem que a gente não sabe ainda. Mas enfim, o Daryl acaba acordando com um barulho do lado de fora da construção em que eles estão dormindo. E ele encontra vários zumbis mortos e o Aslan preso a um poste elétrico, porque no meio da luta lá contra os zumbis ele acabou indo para trás assim e acabou sendo perfurado por um pedaço de madeira ou metal, o que feriu ele bastante e vai causar a morte dele. Sim, o cara vai morrer. E antes de morrer ele pede pro Daryl se manter forte, continuar seguindo o caminho, entrega o relógio, porque fala tipo assim, isso aqui vai te ajudar a chegar lá na comunidade. Isso vai te ajudar a chegar no ninho. Então entrega. E ele começa a falar algumas coisas ali, como o último discurso, e ele pede pro Daryl matar ele. Depois disso, o Daryl enterra o Aslan e o Daryl e o Lawrence seguem até o barco para eles poderem continuar a jornada deles. Só que quando eles chegam no barco, o barco não está mais lá, porque a corda que mantinha o barco segurando foi cortada. O Daryl olha pro Lawrence, ele tá com uma carinha bem assim, horrorosa, que é a cara dele, e o Daryl percebe que foi o Lawrence que cortou a corda, deixando o barco indo embora, deixando a única chance deles irem pro ninho e empurrá-lo. Então assim, o Daryl fica puto, fica muito puto da vida, o cara grita com o moleque, humilha ele lá na hora, assim, e o cara fica tipo assim, mano, é porque eu não quero te perder, tá ligado? Ele fala que, tipo assim, quando ele chegar no ninho, ele sabe que o Daryl vai embora, então, tipo assim, ele não quer ficar sozinho, porque a Isa, a Sylvie e agora o Daryl foram embora, então, tipo assim, ele não quer que isso aconteça, ele não quer acabar sozinho na comunidade, então o Daryl acaba abraçando ele, pedindo desculpa pelas coisas que ele falou, e eles acabam voltando. Enquanto isso, a Isa tá na mansão do Quinn, só que ela tá lá sentada na mesa com a estaca na mão, prestes a se matar, ela tá prestes a cortar os pulsos, só que o garçom aparece trazendo o café da manhã e impede que ela faça isso. A gente consegue ver mais um flashback do Daryl. A gente vê ele lá organizando a moto dele e tal, pronto para ir embora, só que quando ele tá prestes a sair, consegue ver aquele grupo de valentões da comunidade chegando com um grande grupo de infectados. E entre esses infectados está aquele moleque que tentou fazer uma parceria, aquele moleque que estava tentando conseguir combustível para poder buscar a namorada. Ele estava junto com essa galera e acabou morto. Então o Daryl, ele fica bem pistola por causa disso. E ele começa uma briga lá, ele começa a socar o cara e eles acabam sendo separados e levados para algum lugar. O Daryl e o Lawrence tentam se aproximar da mansão, só que eles acabam sendo pegos pelos soldados lá da Jeanette e eles acabam sendo levados à comunidade da Jeanette. Agora a gente vê a Isa e o Quinn se preparando para ir como se eles estivessem indo para algum evento, e eles vão até a comunidade da Jeanette, que vai ter meio que um espetáculo lá e tudo mais. E entre as pessoas que estão entrando na comunidade está lá a Sylvie e o Emil dentro no meio da multidão, percebendo ali que tem um BO ali, que vai dar alguma merda futuramente.
E na hora que eles estão lá dentro, eles vão andando assim e tal, a Jeanette leva eles até uma cela que está o Daryl. Ela abre a porta e acaba jogando o Quinn lá dentro, por causa que ele mentiu pra ela quando ele disse que tinha o americano e não a criança. Ele leva a Isabelle até o escritório dela, onde o Laurent tá, e eles começam a conversar. E a Jeanette pede pra Isa, meio que fala tipo assim, faz o Laurent colaborar pra gente poder ter uma relação tranquila aqui e tudo mais. Só que o Laurent fica insultando ela e tudo mais. A gente consegue ver duas cenas acontecerem simultaneamente. A gente consegue ver uma que é dos dias atuais e um último flashback. Eu vou comentar aqui o flashback primeiro. Vamos lá. O flashback acontece assim. A gente consegue ver o Daryl e aquele motoqueiro sendo levados pro barco lá da Jeanette. Só que no meio do caminho eles falam tipo assim, eu vou arrumar um jeito da gente sair daqui. Então ele acaba organizando um plano ali para enganar os soldados e o Daryl tá prestes a ser jogado dentro de um container cheio de zumbis. Só que antes que ele fosse jogado, ele consegue lá, derrubar os soldados lá e tudo mais. E é aí que começa a rebelião. Ele começa a soltar vários containers com zumbis e vários containers com prisioneiros. O que rola uma treta ali entre prisioneiros, zumbi e segurança. Enquanto tá rolando essa treta aí, o Daryl e o motoqueiro trabalham juntos para tentar sair de lá. Eles tentam jogar um bote na água para eles poderem fugir, só que um infectado, um zumbi variante, se solta de um container e ele acaba atacando o motoqueiro e matando ele. O Daryl pega um extintor de incêndio e nocauteia o zumbi, e o que dá a ele tempo para poder pular. E quando ele pula, uma boa parte do barco explode. Esse foi o último flashback, o que mostra como que o Daryl foi parar lá na França. A gente vê a última cena do episódio, que é assim, a gente consegue ver a Jeanette jogando o Daryl em uma arena, e ela acaba dando um discurso pro pessoal que tá ali, dizendo que a comunidade, que o grupo dela e a União da Esperança estão juntos e que não sei o quê, que eles têm que estar unidos para uma França livre, alguma parada assim. Enquanto a Sylvie, o Emil e o Falou estão lá no meio da multidão assim, se preparando para começar uma treta. Depois desse discurso lindo sobre libertação e tudo mais, a Jeanette manda os soldados dela deixarem um zumbi lá na arena junto com um machado pro Daryl. E quando ele tá lá, só que alguém dispara um dardo no pescoço do zumbi, e dentro desse dardo tem alguma substância que faz de um walker normal virar uma variante, virar um super zumbi putaço de olho preto, parecendo o capeta do Supernatural. Então o zumbi fica putaço, ele acaba se soltando, o Daryl pega o machado e ele é obrigado a lutar contra o zumbi. Cara, e o episódio acaba desse jeito, dando a brecha pra uma luta foda pra caralho contra um zumbi variante. Vamos lá, numa nota de 0 a 10, cara, 7,5, porque, na real 8. 8, porque, mano, esse episódio foi muito chato. As partes em que tava lá, o Daryl, o Laurent, o Aslan, ensinando, que não posso fazer isso por causa da minha religião. A parte lá da Isa com o Quinn, não, foi um saco essas partes. Essas partes aí foi um saco. A única coisa que me manteve atraído por esse episódio foi o quê? Os flashbacks. A única coisa que me manteve nesse episódio foi os flashbacks. Ver o Daryl lá conseguindo combustível, começando a rebelião lá no barco, começando as tretas lá, tudo. E também o final, né, que deixou em aberto ali o começo da luta contra o super zumbi, o soro que faz de um zumbi normal um super zumbi, né, porque o zumbi fica de olho preto, parecendo o bicho do Supernatural, que é uma coisa muito louca que eu tô muito ansioso pra analisar o próximo episódio pra vocês. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o canal, comenta aí o que vocês estão achando, e é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui, falou, até mais. Falou!